E trazemos agora informações sobre o mercado de arroz e a produção no Rio Grande do Sul, que depois de 4 anos de reduções, tem uma projeção aí diferente em relação à ocupação com cereal. Além disso, você vai saber sobre comercialização, sobre fatores de mercado, nessa entrevista realizada por Sara Kirchhoff. Eu converso então com o Ivo Melo, atual diretor técnico do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, que está lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Manoel Viana. Bom, Ivo, eu começo te perguntando, né? Nos últimos anos, nos últimos 4 anos, a gente teve redução de área plantada do arroz e agora, pela primeira vez, o IRGA está projetando um aumento de área plantada. De quanto deve ser essa evolução? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Muito obrigado aí, obrigado pela oportunidade de a gente estar divulgando as atividades do nosso instituto e colaborando aí para trazer informação, importante informação para todos os nossos produtores e para a sociedade em geral. Nós que agradecemos. Então, como tu falasse aí, né, a gente vinha experimentando nas últimas safras aí uma diminuição gradual de área de superfície plantada. Inclusive, existem estudos aí do Ministério da Agricultura já de alguns anos atrás indicando que isso deveria acontecer por vários motivos, né? Porque talvez um dos principais é a própria mudança de hábito e costumes da população brasileira, que acabou diminuindo o consumo per capita de arroz. Né? Então, isso acabou causando, assim... E os arrozeiros, os produtores rurais, os produtores de arroz do Brasil inteiro, com a sua eficiência aí de produção nos últimos anos, incrementaram a produtividade por hectare, né? Proporcionando uma diminuição, não só a diminuição de área por causa de mercado, mas também porque a gente consegue oferecer o mesmo, vamos dizer, a mesma quantidade de produto com área menor. Né? Então, isso foi uma característica desses últimos anos, né, para o nosso, para quem nos assiste a entender, assim, de 40 anos para cá, o Brasil se diminuiu até 25% da área semeada há 40 anos atrás, que era quase 7 milhões de hectares de arroz, né? E esse ano, agora, nós estamos com um pouco mais de 1,5 milhão de hectares aí, né? Menos de 2 milhões de hectares, quer dizer, é mais ou menos 25% da área semeada há 40 anos atrás, e a produção é a mesma. Então, a gente teve uma eficiência produtiva, um incremento de eficiência produtiva por hectare muito grande, né? E, claro, deixamos que essas áreas aí que eram usadas para arroz fossem usadas para outras culturas, diminuindo, inclusive contribuindo para diminuir a pressão sobre desmatamento, de aumento de área em termos horizontais, né? E aí, a partir dessa última safra, nós tivemos aí essa área que foi a menor de todas dos últimos 10 anos. Aí. Nós tivemos aí em torno, colhidos, né, um pouco mais de 935 mil hectares, onde tivemos uma produtividade recorde, né, exatamente né, dentro dessa lógica de diminuir a área, mas concentrar esforços para produzir melhor naquela área, na melhor área, fazer o melhor manejo e atingir melhores produtividades. E agora, com essa evolução de preços no mercado aí, que estão muito chamativos, a gente tinha sido, né, vários anos, não só o consumo brasileiro tinha diminuído, aí sim, mas aí, claro, proporcionalmente o valor pago ao produtor tinha chegado a níveis muito baixos, né, e não remuneradores. Então, a pessoa, para poder, vamos dizer assim, oferir lucro, ter rentabilidade, tinha que ter produtividades muito altas. E aí acabou, então, né, que muita gente perdeu até aquela motivação por semear arroz. Mas agora, com esses preços altos aí, com os preços que nós estamos experimentando agora a partir da colheita de 2019 e 2020 aí, nós viemos com uma ascensão bem importante de preços ao produtor, que está estimulando um ligeiro aumento, né? A gente até esperava, né, a maioria das pessoas, pelo valor que está no mercado aí hoje, esperava que a gente pudesse ter assim, até uma resposta até maior do que esses mais ou menos 3% que nós estamos estimando de incremento de área, porque, por enquanto, né, para quem nos ouve e nos assiste, entender, né, o Instituto, o IRGA, faz um levantamento da intenção de plantio. Nós vamos lá, conversamos com o produtor, para ver, como é que está a motivação para esse ano, né? Então, vou plantar a mesma área, vou diminuir, vou aumentar. Então, essa percepção, a gente fazendo essa totalização aí dos mais de 6 mil produtores que trabalham na lavoura de arroz do estado do Rio Grande do Sul, nós chegamos aí a um número de 960 e poucos mil hectares, que dá
um percentual, né, em torno de 3% a mais do que a safra colhida do ano passado. Então, né, é uma sinalização já, vamos dizer assim, dando uma resposta a essa valorização do preço do produto, não tão alta, e a gente sabe que tem alguns motivos aí que podem estar segurando o produtor para se avançar muito, né? Dos motivos que a gente percebe e escuta do produtor é que a maioria aí, já com mais de 15 safras, eles já experimentaram muitas safras em que se lançaram a plantar mais, tiveram sucesso, né, produziram bem mais produtos dentro da sua unidade de produção, mais arroz, e depois, claro, ofertando no mercado, isso acabou deprimindo os preços e causando um certo prejuízo para o produtor. Então, a gente tem orientado, inclusive, nosso instituto e todas as instituições aí que trabalham com transferência de tecnologia, a gente tem, né, avisado, tem dado assim, uma orientação para o produtor, para que ele continue sempre fazendo aquilo que é o mais, que vai dar mais rentabilidade, que vai poder proporcionar mais rentabilidade através de uma boa produtividade e gastar o mínimo possível de insumos, né, daqueles gastos que tem que fazer para que a lavoura aconteça, né? Então, isso tem aí todo um processo de adaptação de manejo, de capacitação do pessoal de campo, e a gente trabalha em todas essas áreas aí, facilitando esses processos para o produtor. Então, a gente entende que essa ligeiro aumento e não se atirar muito, né, de uma forma mais aventureira assim, no processo, a gente acredita aí que o agricultor hoje ele tem essa consciência e ele vai trabalhar para que a gente mantenha esse mercado ajustado para que todo mundo possa usufruir lucro e ter renda nessa atividade tão importante para a segurança alimentar do nosso país. Ivo, e rapidamente, já que você citou, né, a questão do aumento dos preços no Brasil, né, agora essa semana, inclusive, nos últimos dias, isso fez com que fosse retirada a taxa de importação do arroz para países de fora do Mercosul. Como é que você vê esse cenário nesse momento? Eu vejo que, né, sempre, em qualquer negócio, em qualquer cadeia produtiva, em qualquer atividade, sempre vai ter interesses aí que estão trabalhando para um lado e para o outro, né? É bom deixar claro para quem nos escuta, nos assiste aí, que o produtor arrozeiro do Rio Grande do Sul, e claro, de Santa Catarina, de Tocantins, do Maranhão, esses preços que estão hoje, que são altamente remuneradores, né, dá um lucro bom para todo mundo, muito poucos produtores conseguiram experimentar, conseguiram realizar assim nesse momento, porque o produtor ele tem uma lógica de se endividar ou fazer os seus compromissos de safra durante o período de verão, e a partir de março ele honra os compromissos, né? Então a maioria aí, uma boa parte do arroz, ele é comercializado, entregue, vendido, né? Feito todo um acerto de safra na época de março, abril e maio, que é a época onde a gente tem uma situação de que o preço do produto normalmente ele está para baixo, ele é deprimido, porque tem bastante oferta, né? E esse ano, quando nós estávamos ali do meio para o fim do mês de março, com a pandemia, essa equação, essa lógica aí, ela acabou se invertendo por vários outros motivos, e aí o nosso país, inclusive, acabou sendo um grande fornecedor de arroz para o mundo, porque vários exportadores fecharam as suas fronteiras, né, e aí os países que tinham necessidade de comprar arroz acabaram vindo comprar do Brasil. E aí, né, quem tinha arroz conseguiu trabalhar aí oferindo lucro, porque houve pela procura, mercado, né, a oferta e procura, houve um aumento, um incremento do preço pago ao mercado físico de grãos em casca, né? E aí agora nós chegamos aí nesse processo em que a Câmara Setorial, por votação grande maioria, baseada não na vontade das instituições, mas sim num relatório da Companhia de Abastecimento, da Conab, né, que atesta que nós vamos o mercado vai estar abastecido até o início da safra, da próxima safra, e aí depois houve uma pressão aí para que fosse retirada a TEC. Eu particularmente enxergo, não é a minha especialidade, mas eu enxergo que, né, essa retirada, ela
talvez ela influencie aí para não deixar que o preço siga subindo, porque existe muito de medo, né, do industrial, do próprio varejista, de que não tenha produto para oferecer para o seu cliente, né, seja o atacado, ou seja o consumidor final, até o início da próxima safra. Então, por isso, cada um se jogou e disse, não, eu vou comprar logo e vou pagar o que tem que pagar para que eu possa garantir a minha clientela. Então, eu vejo assim que considerando a nossa situação cambial, dólar alto, etc., né, o valor de internalização aqui no país, mesmo sem a tarifa externa comum, essa dos países de fora do Mercosul, nós vamos ter preços que vão estar dentro desse patamar aí dos últimos meses, né, das últimas semanas aí, que bateram os 3 dígitos e já estão para cima dos R$ 100, né? Então, a gente acredita que vai estar equilibrado nesse processo, né? Porque realmente não existe também tanto arroz barato no mercado internacional. Nem tão barato e nem na mesma qualidade que o arroz brasileiro, né? Também é importante ressaltar. Nem pensar. Esse arroz que vem aí vai ser um arroz americano, que é puro híbrido, né? Ele tem para o gosto e o sabor do brasileiro aqui, principalmente a dona de casa brasileira, ela não gosta de arroz que tenha gessado, que tenha, né, essas barriga branca, essas coisas, ela gosta do arroz translúcido, né? Então, esse arroz que vai entrar aqui, ele não vai ter a mesma qualidade, a gente sabe disso, que ele não tem a mesma qualidade do arroz brasileiro, né? Bom, mas faz parte do processo, a gente trabalha aí, provavelmente, eu sempre gosto de acreditar que quem tomou a decisão baseada em dados e fatos e não para prejudicar X ou Y, mas sim para fazer com que o abastecimento fique normalizado e não prejudique, né, os grupos de interesse nesse processo. O que a gente sofre, o que a gente está aqui torcendo, que a gente torce, é para que não haja intervenções aí sem ter um planejamento bem adequado e bem pensado, né? Porque, na realidade, o agricultor, o orizicultor, o produtor de arroz gaúcho brasileiro, vem experimentando safras de muito pouca renda, né? De muito pouca rentabilidade, pouca lucratividade. E agora, né, como a maioria dos produtores não conseguiu experimentar esses preços agora dessa nossa última safra, aí, esses preços altos aí, a expectativa do produtor é que lá em fevereiro, março, quando ele começar a colher, que já possamos sair de um preço razoável, de um preço que seja remunerador, e ter um ano de comercialização, né, que ninguém deseja. É claro que a gente gosta de vender pelo máximo, né? É claro que todo mundo gostaria de vender pelo melhor preço o seu produto, mas a realidade é que é muito mais saudável para qualquer empreendimento tu poder fazer uma média que seja remuneratória. E é isso que a gente tem torcido, que a gente tem trabalhado, que a gente tem procurado atuar nas cadeias produtivas, ou aonde a gente possa trazer informação exatamente nesse sentido, para que a cadeia produtiva esteja bem economicamente, ela tem que proporcionar renda para todos os elos, para todos os elos dessa corrente da cadeia produtiva. E não pode deixar não podemos voltar aí uma situação onde o produtor passou vários anos experimentando margens muito pequenas ou quebrando, né? Como vários produtores acabaram tendo que sair da atividade por não poder aguentar essa falta de renda que causou durante essas últimas safras. Ivo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, falando direto do Rio Grande do Sul, viu? Obrigada, foi um prazer falar com você. Nós é que agradecemos e estamos à disposição sempre, viu? Muito obrigado e sempre sucesso para vocês aí com a atividade de informar a todo o nosso país.